Olá, gente. Olá, pessoas. Fazia tempo que eu não fazia uma transmissão, né, por aqui. Então, saudações a todos aí que seguem o perfil Dib Espiritismo, né? E um forte abraço aos seguidores do canal Raciocínios Espíritas que estão vendo essa gravação, né? E o que traz hoje aqui, depois de algum tempo realmente, aí eu fazer uma transmissão, é uma mensagem que eu li do Irmão X, né? Na verdade, Irmão X é o escritor Humberto de Campos, né? Para quem não sabe ainda, né? Quando ele desencarnou, depois de um tempo, começou a mandar alguns textos, algumas mensagens pela psicografia de Chico Xavier, mas aí a família entrou na justiça, dizendo que estava usando o nome, né, indevido do Humberto de Campos, e aí o espírito, achou por bem botar um pseudônimo Irmão X, né? Mas todo mundo sabe que é Humberto de Campos. Ok? E aí quando eu li essa mensagem, é de um livro chamado Estante da Vida, né? Um dos 400 e tantos livros psicografados por Chico Xavier. E aí essa mensagem, né, que eu tenho ela inclusive em áudio, né? E eu veiculo essas mensagens no grupo do WhatsApp. Mas essa mensagem me chamou, não é uma mensagem, é um texto mesmo, né? Um texto curto, mas um texto me chamou muito a atenção, né? Muita atenção, né? Os textos espíritas são valorosos e tudo mais, mas sempre tem uns que chamam mais a atenção da gente. E esse especificamente chamou minha atenção. E porque na verdade foi uma resposta que o Irmão X, né, Humberto de Campos, dá a um questionamento de pessoas encarnadas, né? E aí ele responde via psicografia de Chico Xavier. Então ele começa assim: meu amigo, compreendendo a importância do Evangelho na seara espírita, você pergunta, quer dizer, Humberto de Campos se dirigindo aos perguntadores, né? Bom, aí a pergunta das pessoas encarnadas da época: já que os amigos espirituais não acreditam na salvação pela fé, e sim pelas obras, sem as quais a fé se revestiria de quase nenhum valor, diga-nos, Irmão X, sem muitas palavras, que significa a influência de Jesus no mundo? Quer dizer, estão perguntando, já que na verdade o Espiritismo sempre preconiza que são as obras que fazem a gente crescer, e não necessariamente a fé, né? O que não é bem assim. A fé é importante, mas realmente fé sem obras não caminha para muito lugar, né? Fica uma coisa estéril, né? Então fizeram essa pergunta baseada nessa questão da fé e das boas obras, o que significa a influência de Jesus no mundo. E aí Humberto de Campos responde, né? Antes de tudo, essa já é a resposta de Humberto de Campos, antes de tudo queremos afirmar que o Cristo de Deus, sob qualquer ângulo em que seja visto, é e será sempre o excelso modelo da humanidade. Ponto. Mas, pouco e pouco, o homem compreenderá que, se precisamos de Jesus sentido e crido, quer dizer, a gente crê, né? Não podemos dispensar Jesus compreendido e aplicado. Trata-se de crer, né, da questão da crença, da fé, mas também aplicado, né, na prática. Compreendido quer dizer perfeitamente entendido, né, e aplicado. E já que você nos pede uma síntese, dar-lhe-ei uma série de 20 definições que o Senhor, na experiência terrestre, por nós recolhidas em aula rápida de um instrutor da espiritualidade maior. Então veja bem, houve uma aula rápida de um mentor, né, da espiritualidade maior, e aí nessa aula foi dada essas 20, né, esses 20 tópicos, que é uma síntese, né, do que é Jesus na nossa experiência humana. E Humberto de Campos, né, o Irmão X, vai transmitir para a gente agora. Então, olha que interessante. O primeiro: Cristo na existência, caridade. Que interessante. Cristo na existência, no nosso existir, a presença de Cristo no nosso existir significa ser caridoso, praticar a caridade, né?
inclusive remetendo ao livro da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, né, que fala que fora da caridade não há salvação. Nem mesmo dizer assim, fora do Espiritismo não há salvação, ou fora da igreja não há salvação, ou fora da verdade não há salvação. Nada disso. É fora da caridade, é o que pode ser praticado em qualquer crença, ou até porque não tem crença, não tem fé religiosa nenhuma, também pode ser praticada, né? Que é uma coisa que parte do coração, né? E é interessante que esse capítulo ele frisa bem, que é assim, fora da religião, fora da igreja, não, porque quando você se baseia numa religião, você está se baseando em princípios, dogmas, que é coisa definida pelos seres humanos, né? E não na fé verdadeira. Então a caridade ela expressa muito mais a divindade, a Deus, a nossa relação com Deus, do que princípios religiosos, do que dogmas religiosos. E tem uma parte nesse capítulo que fala também, fora da verdade não há salvação. Aí também é uma coisa capciosa. Porque o que é a verdade? Muitas vezes o que é a verdade para mim não é a verdade para você, não é a verdade para outro. Então essa questão, a verdade por excelência sim, né? Mas uma frase como essa é capciosa, né? Porque a gente ainda está imerso em verdades, né? No plural. Então é isso. Aí o segundo, Cristo no lar, harmonia, né? Cristo no lar, harmonia, quer dizer, um lar harmonizado, né? Vamos dizer assim, né? Com pessoas afinizadas e que se entendem bem e que conduzem as coisas lá. Isso é Cristo no lar. Cristo no templo, né? O templo religioso, discernimento. Veja, onde tem realmente Cristo não há fanatismo, porque fanatismo é o contrário de discernimento, né? Completo contrário. Então, se realmente há a compreensão de Jesus Cristo em um templo, seja qual religião for, sempre vai ser com discernimento, né? Infelizmente nem todos seguem essa linha, mas cada um de acordo com o seu caminho, né? Cristo na escola, educação, óbvio. E educação, não só educação para o mundo material, mas educar também o espírito, educar a alma, né? Que é muito importante. Não dizer que a escola vai impor uma religião, está sempre tudo associado à religião, não tem nada a ver. É realmente a nossa expressão natural, né? A nossa real realidade, que é a realidade espiritual. Então, é educar-se nesse sentido. Ok? Cristo na palavra, brandura, né? Ser brando, né? Saber falar de forma branda. Isso aí me remete ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são brandos porque herdarão a terra, e bem-aventurados os pacíficos que são chamados filhos de Deus. Porque assim, os brandos são os mansos, né? Então, eles herdarão a terra quando a terra se regenerar. E tem muita gente que essa tradução pacíficos não é adequada. Seriam pacificadores, aqueles que promovem a paz, estão acima de todos. Por isso eles são chamados filhos de Deus. Não é que os outros não sejam, todos somos filhos de Deus. Mas os pacificadores são chamados com mais veemência, vamos dizer assim, porque eles se colocam acima, porque eles, pelas suas ações, eles promovem a paz. É interessante, né? Brandura. Então, Cristo na palavra brandura e promoção da paz, né? Podia acrescentar aí ao irmão X aí. Cristo na justiça, misericórdia, né? Remete-se também ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E ter misericórdia não é só perdoar, é perdoar e esquecer as ofensas. Um negócio muito fácil pra gente, né? Negócio fácil demais, gente, que é tão manso, somos tão mansos e tão pacíficos, né? Então é isso. Então, mais o Cristo na justiça é a misericórdia. Não é que a gente não vai estabelecer leis, vai criar o caos, cada um faz o que quer, não vai ter lei, não vai. Claro que tem. Tanto que as leis de Deus, elas são alcança a todos, né, sem erro. É a lei mais perfeita, é a lei de Deus. Mas ao lado da lei, da justiça, também tem a misericórdia, porque todos nós precisamos de misericórdia. Então, aprender a ser misericordioso, porque nós também muitas vezes precisamos. Então a lei nem sempre ela é tão dura. Muitas vezes as nossas faltas podem ser pagas
com trabalho, com amor, com a caridade, né? E não necessariamente com sofrimento. Cristo na inteligência, proveito, saber usar bem a nossa inteligência. Porque inteligente podemos ser, mas será que usamos bem a inteligência? Essa pergunta eu deixo aí no ar para vocês. Cristo no estudo, orientação. Orientar, se diz assim, se orientar para um caminho melhor, um caminho proveitoso, um caminho que realmente faça a gente crescer, se desenvolver, criar maturidade, né? Orientação. Cristo no sexo, responsabilidade. Ou seja, Cristo nem a espiritualidade superior tem nada contra o sexo. O sexo é uma coisa, inclusive, que tem muito tabu, né? Muito moralismo envolvido. Não tem nada disso. O sexo é uma manifestação natural do ser humano, utilizado para a reprodução e também para as expressões, né? Como diz Manuel Filomeno de Miranda, as expressões compensativas, né? Dos sentimentos, das emoções. Não tem nada demais. O sexo é uma coisa normal. Agora tem que ter responsabilidade, porque o sexo, como qualquer coisa na vida, também traz consequências, né? E consequências muitas vezes, assim, não digo nem só consequências físicas, a pessoa pode pensar, DST, não, isso também. Mas não só isso, consequências emocionais também. Se a coisa for feita de uma forma em que não se esteja pleno na situação, né? Consequências de uma gravidez não programada, né? Não que a gravidez seja uma coisa ruim, mas não é o momento, vamos dizer assim. Então, assim, tem que ter responsabilidade. Não é para ninguém ser celibatário, não, mas ter a vida sexual com responsabilidade também, como qualquer outra coisa na vida. Cristo no trabalho, eficiência. Ó, a lei do trabalho, né? do livro 4 do Livro dos Espíritos, né? Trabalho é toda e qualquer atividade do espírito, não só profissional, né? Tanto que está lá, né, na resposta lá dos espíritos de Allan Kardec. Qualquer ocupação útil é trabalho, né? Tanto que seja útil, que traga algum fruto, alguma coisa útil, né? Então, Cristo no trabalho é eficiência, sermos eficientes, fazermos o nosso trabalho da melhor maneira possível, né? Porque muita gente, quando vai fazer o trabalho, a gente faz o mínimo possível para ficar livre, né? Isso não representa Cristo no trabalho. A gente ser eficiente é usar de toda a nossa capacidade de trabalho para fazer o melhor possível. É isso. Cristo na profissão, idoneidade. Bom, idoneidade, né? Honestidade, compromisso com o trabalho, né? Eficiência, né? Isso tudo está no princípio da idoneidade. Cristo na alegria, continência. A alegria é uma coisa maravilhosa, mas cuidado para não passar dos limites e a sua alegria fazer você enfiar o pé na jaca. Então, a continência é isso, é saber até onde vai. Olha o limite, né? Porque às vezes a gente se entrega demais à alegria e acabamos derrapando em muitas coisas que aqueles momentos alegres passam a não ter valido a pena posteriormente, né? Então, continência é isso, não é que a gente vai deixar de ser alegre, não vai deixar de festejar, nada disso não, mas saber o limite de cada um, né? Então, isso é a continência. Cristo na dor, resignação. Quer dizer, resignar-se também está ali no capítulo 9 dos Bem-aventurados dos Brandos e Pacíficos, que é a obediência e resignação. Quer dizer, se resignar é saber que a dor ela é inevitável, mas que ela não é para sempre, que tudo passa, né? E utilizar a dor como uma ferramenta também de crescimento e não de rebeldia e revolta, né? Então a resignação não é uma coisa só de aceitar e ficar quieto, é uma aceitação ativa, de usar aquela dor, aquele sofrimento como uma coisa útil para a gente de alguma forma, né? Mas não se revoltar contra a dor, né? Fazer o possível, claro, para amenizar ou até curá-la, mas sem revolta. Então isso aqui é a resignação, né? Não se revoltar, procurar abrandar, sim, normal, curar, mas não se revoltar contra, porque senão aí ela aumenta, né? Então a resignação é algo necessário. Cristo nas relações, solidariedade, né? O solidário não quer solidão. Então se a gente tem relações humanas, relações sociais, temos que ser solidários uns com os outros, né? Não ficar só
dentro da nossa caixinha, né, egóica, de só pensar na gente mesmo, né? Temos que pensar nos outros. E isso é Cristo nas relações. Cristo na obrigação, diligência. O que é diligência? Quando eu li esse texto, eu fui no Google, né? Se fosse antigamente, era no dicionário. Mas hoje a gente está na época da internet, eu fui no Google. Então, diligência é você fazer o seu trabalho com esmero, né? Sempre fazer o trabalho com o máximo esforço, né? E com esmero para sair bem feito, né? Está muito parecido com o outro, Cristo no trabalho, eficiência. Então, diligência é você ser eficiente e fazer com esmero o seu trabalho. Você realmente ter vontade de fazer bem seu trabalho, né? Então, Cristo não é uma obrigação direta, a gente tem uma obrigação a fazer. Eu não digo só no trabalho profissional, não, até uma obrigação doméstica, uma obrigação com alguém. Então, a gente ser diligente, fazer bem, cumprir bem essa obrigação, seja ela qual for, né? Seja no trabalho, em casa ou em qualquer outro lugar da sociedade que a gente transite, né? Sermos diligentes. Cristo no cansaço, refazimento, né? Realmente, gente, depois de um dia de trabalho, né, seja ele qual for, precisamos, né, fazer. O corpo tem seus limites. Só o espírito que não descansa, mas o corpo precisa. Então, Cristo, quando está no cansaço, é o nosso refazimento, né? Inclusive tem no livro dos Espíritos a questão 682 que fala sobre o repouso, né? No capítulo de Lei do Trabalho, né? Lei do Trabalho, a questão 682, e fala que se o repouso é uma coisa legítima, e os Espíritos respondem, o repouso é legítimo e é necessário para a gente recobrar as energias do corpo e deixar a inteligência livre, né? Para pensar em outras coisas além do trabalho, né? Laboral, né? Nós precisamos também deixar a hora do repouso, inclusive o corpo descansa, mas aí a mente fica mais livre para pensar em outras coisas que não só o trabalho formal, vamos dizer assim, né? Então essa é a resposta que está lá. Cristo no repouso, disciplina, porque a gente repousar sim, mas não demais, né? Tem gente que vai repousar, tem gente que se joga na cama, se joga no canto e não quer levantar mais. E não é bem assim. Então, o repouso necessário ao refazimento do corpo. Depois levantar e voltar à luta. Então, precisa ter essa disciplina com relação ao repouso. Não dormir demais, também não dormir de menos, né? Dormir sempre dentro do equilíbrio. Disciplina. É que tem gente também que dorme pouco. A gente também que é viciado em atividade, em trabalho, não dorme bem. Isso acaba trazendo consequências. Então, se trata a disciplina é isso. Nem repousar demais, nem repousar de menos. Tem que buscar repousar o necessário para o nosso refazimento, nossa saúde, né? Cristo no compromisso. Lealdade. Então, quando a gente tem um compromisso, a gente tem que procurar cumprir fielmente esse compromisso, ser leal ao nosso compromisso. A não ser que alguma coisa outra, né, realmente nos impeça de uma forma que a gente não possa fazer nada. Esse tipo de contratempo acontece. Mas, e não sendo assim, a gente tem que ser fiéis aos nossos compromissos que a gente assume, né? Temos que ser leais. Lealdade. Cristo no tempo. Serviço. Então, opa, que deu uma travada aqui. Ocupar o nosso tempo, que é uma coisa, né, que nos é dada, com o serviço, com o trabalho útil, com o serviço útil, né, o nosso tempo. Até mesmo o tempo livre, né? A gente está descansando do trabalho formal, mas procurar preencher com alguma coisa útil, mesmo dentro do lazer. Não é isso? Está dando uma travadinha aqui, mas acho que está dando para levar. Cristo na morte, vida eterna, né? Isso aí é o último, né? Então, quando a gente realmente tem Cristo na nossa vida, a morte não nos assusta nem um pouquinho, né? A gente só pensa que é uma passagem, um retorno para a vida verdadeira, a vida real, que é a vida espiritual, né? Que chamamos assim comumente de vida eterna, né? Então pronto, assim encerra esses 20 tópicos, né, que Humberto de Campos nos traz, e aqui ele continua. Humberto de Campos, o irmão X, vamos lá.
Aqui estão resultados da presença de Jesus em apenas alguns aspectos de nossos movimentos na Terra, né? Alguns, 20 no caso que ele botou, né? E aí, o último parágrafo, ele completa. Você, eu também. Contudo, provavelmente voltará à carga, indagando se nós, os espíritas desencarnados e encarnados, já atingimos semelhantes equações, e antecipo a resposta, informando a você que Jesus em nossa fraqueza, olha que interessante, ó, Jesus em nossa fraqueza é luz de esperança e, por isso mesmo, confiantes nele, o Mestre e Senhor, estamos certos de que um dia nós todos faremos do Evangelho o que devemos fazer. Então, assim, ele coloca Jesus como uma luz de esperança, mesmo que ainda sejamos inferiores, ainda tropecemos, e estejamos certos que no futuro faremos do Evangelho exatamente o que deve ser feito. Nós ainda não fazemos do Evangelho exatamente o que deve ser feito, né? Isso aí é realmente a plenitude, o crescimento espiritual. E aí assim encerra esse texto, assim, um texto curto, porém muito rico, que eu queria fazer esse vídeo aqui para vocês, né? E aí vou falar as 20 de novo aqui, agora um atrás do outro, né? Então vamos lá, são as 20, ele diz as 20 definições do Cristo na experiência terrestre, né? Cristo na existência, caridade. Cristo no lar, harmonia. Cristo no templo, discernimento. Cristo na escola, educação. Cristo na palavra, brandura. Cristo na justiça, misericórdia. Cristo na inteligência, proveito. Cristo no estudo, orientação. Cristo no sexo, responsabilidade. Cristo no trabalho, eficiência. Cristo na profissão, idoneidade. Cristo na alegria, continência. Cristo na dor, resignação. Cristo nas relações, solidariedade. Cristo na obrigação, diligência. Cristo no cansaço, refazimento. Cristo no repouso, disciplina. Cristo no compromisso, lealdade. Cristo no tempo, serviço. Cristo na morte, vida eterna. Ok? Então, encerrando assim, aqui a gente vê que isso aqui, esses 20 tópicos que o irmão X nos traz, ele nos traz como uma coisa básica, né? Uma coisa básica. E a gente tem uma imensa dificuldade de alcançar este básico, né? Esse básico, para muitos de nós, assim, não parece ainda tão acima da gente, né? E é o básico, são 20 definições básicas, né? Então imagine, nesse sentido, o que é mais superior do que isso, né? O que é que mais tem para se fazer, o que devemos fazer com o Evangelho? Bom, se a gente não chegou ainda a vivenciar esses 20, a gente ainda não vai saber. A gente primeiro tem que saber o básico para depois alcançar, né, o que vem depois. Mas temos aí a eternidade, né? E eu queria comentar aqui que eu vi um vídeo de Raul Teixeira essa semana. Eu tenho visto algumas vezes vídeo de Raul Teixeira. Eu já tinha ouvido falar dele, sabia que ele era um exímio palestrante, mas nunca tinha visto palestra dele. Eu comecei a ver palestra dele esse ano de 2021. Falei, eu vou começar a conhecer melhor esse palestrante, ele é tão conhecido. E realmente tem colocado muita coisa dele no YouTube. E ele fala, inclusive, eu até comentei esse vídeo dele, o mais famoso aí que tá aí, né? Que ele diz que ser espírita é para quem aguenta, não é para quem quer, é para quem pode, para quem aguenta, né? E é um vídeo realmente muito polêmico. E eu vi outro essa semana, justamente ele falando sobre a questão do ser humano, né? Porque muitas vezes a gente diz assim, as pessoas às vezes se pegam em sofrimento e não sabe por quê. O que é que eu fiz? Porque a gente sempre tem como errar. Os erros, os grandes crimes, vamos dizer assim, realmente são os piores, né? Mas que existem erros que passam desapercebidos como coisas normais. Ele dá o exemplo do feirante,
que bota um peso a mais na balança para quem está comprando os legumes ou as frutas pagar a mais, né? E com o tempo ele fazendo isso, ele vai estar devendo à sociedade uma horta, devendo um pomar à sociedade, né? Se ele passa anos fazendo isso. E aí uma pessoa dessa sofre uma consequência e não sabe por que foi. Porque ele não viu fazer isso como uma coisa errada, ele estava sendo esperto, né? E aí veio aquela frase, errar é humano, né? E ele contando que ele falou isso numa palestra, que errar é humano, por isso nós erramos. E aí Camilo, que é o mentor espiritual dele, falou, não, não é bem assim, vamos corrigir, né? Ele teve que redizer, né? Dizendo que na verdade não é que errar é humano, porque se a gente ficar colocando essa frase errar humano, a gente sempre vai botar tudo na conta da natureza, até mesmo na conta de Deus que nos criou humanos, né? Então ele diz o seguinte, nós somos humanos porque erramos, né? Nós não erramos porque somos humanos. Olha que interessante, eu nunca tinha ouvido isso. Nós não erramos porque somos humanos, nós somos humanos porque ainda erramos. Porque no dia que a gente aprender e deixar de errar, não seremos mais humanos, daremos um salto na evolução, seremos seres espirituais. Então isso é uma coisa muito... Ele disse que quando depois corrigiu isso, né? Disse que eu vi alguém no público falar, rapaz, isso aí é o samba do crioulo doido. O cara falou uma coisa, depois fala outra. Mas é isso, gente. Nós não temos que ter compromisso com o erro. Eu falei, mas errei. Ele foi lá e corrigiu. Mas é muito interessante esse conceito, independente do momento. Então a gente sempre está usando isso como uma desculpa para acobertar as nossas faltas, porque errar é humano. Tudo bem, essa frase é válida até certo ponto, mas não dá para se escorar nela o tempo todo, a vida toda. Não é verdade? Então a gente vai ver que nesse conceito, no conceito da espiritualidade, da evolução espiritual, realmente essa colocação de Raul Teixeira, inspirada pelo seu mentor, tem toda a razão de ser. Somos humanos porque ainda erramos. Então, o nosso crescimento espiritual é superar a humanidade. Né? É superar a humanidade. Na visão da espiritualidade superior. Não estou falando assim no ser humano enquanto conceito normal da sociedade, não. Aí é outra história. Mas realmente, como a gente está buscando conceitos mais elevados, no conceito da espiritualidade superior, é super válido esse argumento. Realmente, nós erramos porque ainda somos humanos. Então, superar a humanidade nesse sentido de crescimento espiritual. Então, assim, foi um conceito assim que até me assustou, um conceito até polêmico, como o Raul Teixeira me parece que gosta de ser. Ele gosta de ser polêmico, né? São coisas que impactam, mas são impactos bons, né? Que nos fazem acordar para muitas coisas que a gente está já acostumado, estamos habituados com certas coisas, a gente já fica fazendo de forma automática e às vezes é bom alguém com mais consciência, alguém com mais crescimento espiritual, com mais orientação, nos dá uma orientação melhor com relação a isso. E aí você vê que esses conceitos que o irmão X traz aqui nos ajuda muito, se a gente for realmente, né? Essa questão de Cristo na nossa existência, né? Dessa experiência já nos ajuda a rever nossas atitudes e a sair dessa humanidade comum, vamos dizer assim, né? Já nos dá uma guinada para algo diferente, para algo diferenciado, que realmente faz a diferença. Isso é importante, que se faça a diferença, né? Porque a pessoa fica a vida toda estudando espiritismo e não faz a diferença. Então, não que seja perda de tempo, né? Sempre fica, né? Se não for agora, sempre fica para o futuro, fica ali no psicológico. Mas para que assim, né? Você pode aproveitar agora, pelo menos uma parte, vamos dizer assim, da qual temos capacidade. E se dessas 20 que dá aqui a gente conseguir umas 3, já é alguma coisa. É melhor do que nenhuma. Não é verdade? Então é importante. É isso. Por isso que o Espiritismo foi codificado por um educador, né? O professor Leon Rivail, né? O nosso Allan Kardec, por um educador. Né? Não foi uma coincidência, porque o Espiritismo realmente é uma doutrina de educação espiritual. Né? Ah, é uma religião, é uma filosofia, é uma ciência, não sei o quê, tem essa celema, essa discussão toda. Para mim, eu resolvo assim. Na verdade, o Espiritismo é educação. É uma doutrina de educação espiritual
que usa expressões, né? Que usa, vamos dizer assim, técnica científica para provar, né? A existência do plano espiritual, dos espíritos, né? Usa argumentação filosófica maravilhosa, né? Para demonstrar os conceitos, busca o exercício da fé, da religiosidade, que é muito importante, mas para mim são ferramentas, porque na verdade, acima de tudo, o espiritismo é uma doutrina de educação espiritual, educação para a vida maior. E é assim que eu prefiro ver, né, a doutrina espírita, que nos ajuda a vivenciar essa questão de Cristo em todos esses aspectos, desses 20 aspectos e muito mais da nossa vida. Ok, então por aqui agora eu vou encerrando, né, esse vídeo, mandando um forte abraço a todos aí que segue o perfil do Instagram de Espiritismo. Um forte abraço a vocês aí do Raciocínios Espíritas, né? Um forte abraço a todos, inclusive aí no canal Raciocínios Espíritas. Quem gostou, por favor, dá um likezinho aí para ajudar o canal, né? Compartilhe. Quem não se inscreveu, se inscreva, né? Divulguem o canal Raciocínios Espíritas, que tem conteúdos maravilhosos aí, né? Gerenciado pelo nosso querido Flávio Gaudêncio. Ok, gente? Então a todos aí, fiquem com Deus e um forte abraço.